Na semana passada, o prefeito Adiló e sua comitiva cumpriu agendas em Brasília. Investimentos no município pautaram as reuniões na capital federal. Quem esteve presente nesta comitiva, junto com o prefeito Adiló em Brasília, foi o secretário municipal Maurício Batista, secretário de Parcerias Estratégicas e Gestão de Recursos, com quem conversamos agora. Bom dia, secretário. Bom dia a todos os todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento. Bom, secretário, para a gente fazer um rescaldo, então, de como é que foi essa visita a Brasília, foram buscados investimentos no município em diversas áreas, falar do aeroporto regional, educação, enfim, um apanhado geral para a gente retomar como é que foi essa visita à capital federal. O objetivo da visita foi apresentar a nossa carteira de projetos ao Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal, que é vinculado ao Ministério da Economia. Também fizemos uma visita muito importante na empresa de planejamento e logística, para falarmos um pouco sobre a estruturação da concessão do aeroporto, né, regional da Serra, e também a própria Secretaria de Aviação Civil, para entendermos como a Secretaria atua nessa estruturação, né, qual é o papel dela no apoio ao município, ou mesmo na fiscalização do contrato, ou na estruturação do contrato. Então, foi uma visita muito importante. No PPI, fomos recebidos pelo secretário Wesley Carguia, que é gaúcho, inclusive, entende a demanda da região, conhece muito bem Caxias, e através dele tivemos o compromisso, o interesse, na verdade, em estruturar uma parceria na área educacional, na parte da educação infantil. O governo federal vem buscando criar um modelo que seja replicável aos diversos estados, né, os entes subnacionais, como nós chamamos, né, os estados e municípios, e dadas as características de Caxias, com os contratos de gestão e a compra de vagas, ele nos apresentou esse projeto, e a secretária Sandra, que acompanhava a visita, ficou de levantar mais informações e para que nós possamos analisar a vantajosidade de escolher por isso ou não. Nos demais projetos, Parque da Festa da Uva, Estação Férrea, Mobiliário Urbano, Maesa, são projetos, embora interessantes, são projetos pequenos para o governo federal apoiar. O que houve, o compromisso foi de nos apoiar numa estruturação, mas ela teria que ser totalmente capitaneada pelo município, né? Então, o PPI se posicionaria como se fosse um consultor, um advisor, né, do processo. E aí, por último, que infelizmente Caxias chegou tarde, mas que o PPI se comprometeu também a apoiar junto ao BNDES, é a PPP de iluminação pública, e que a gente está querendo, inclusive, aumentar o escopo, não só a modernização, solicitar a modernização da iluminação pública, mas também incluir no escopo a gestão da fibra ótica, a instalação de câmeras de monitoramento, a disponibilização de pontos de internet gratuita. Na verdade, a ideia é que a gente consiga conciliar tanto a gestão da iluminação pública como o que a gente está chamando de Caxias conectado, né? Quer dizer, dar condições para que a sociedade tenha mais acesso à informação e Caxias também possa ter uma gestão mais inteligente dos seus ativos, da prestação de serviços, né? Então, essa visita foi muito proveitosa. Ficamos aí de evoluir nos próximos dias. Imaginamos que no máximo 60 dias devamos ter já um retorno oficial do PPI, para firmar os contratos, dependendo com quem ele indicar, BNDES ou Caixa, que são os estruturadores do governo federal, para um desses projetos. Na EPL, o objetivo foi entender como a EPL poderia nos auxiliar na estruturação da futura concessão do aeroporto, né? O município tem um termo de compromisso, termo de convênio, com o governo federal, são 200 milhões para a construção, mas nós queremos que, ao término dessa construção, no dia posterior, nós já tenhamos um operador com a expertise necessária que possa desenvolver bem o aeroporto. Então, também foi muito proveitoso. A PL tem interesse em estruturar para o município, devemos também evoluir nos próximos dias para avaliar valores e forma de contratação. Muito bem. Secretário, colega aqui do Bitcoin Bom Dia, jornalista Ariel Rossi Grifante, também está na conversa e tem questionamentos para o senhor. Bom dia, secretário. Bom dia, Ariel. Com relação ao aeroporto especificamente, que é o projeto de maior porte e com maior probabilidade de participação do governo na parceria, né? Primeira questão, os 200 milhões de reais já reservados do Fundo Nacional de Aviação Civil, eles continuam suficientes para o projeto do aeroporto em si e do entorno e das vias de acesso?
E, sendo assim, qual seria a participação do governo federal numa parceria? Acredito que principalmente com relação às novas rodovias, a ampliação e a construção de rodovias que será necessária para o escoamento de matéria-prima e cargas no complexo do aeroporto. E com relação à concessão do aeroporto, que também já foi discutida, né, nessa mesma reunião, a ideia é já ir promovendo a construção e em paralelo, um processo de concessão para a iniciativa privada, para a gestão desse empreendimento, quando estiver pronto, apto para o funcionamento, já entrar dentro de um modelo de concessão, e como funcionaria esse modelo? Sim, bom, sobre a tua primeira pergunta, os 200 milhões acordados lá em 2019, na verdade, né, no convênio, eles são suficientes para a realização de todos os projetos de engenharia que envolvem o sítio aeroportuário, né. Esse processo vem sendo conduzido pela secretária Margarete, né, da Secretaria de Planejamento. Inclusive lançamos o edital na última segunda-feira, e também ele contempla todos os demais custos para a implantação do aeroporto em si, como eu disse, dentro do sítio aeroportuário. Uma primeira estimativa realizada pela SAC, né, ainda nos estudos de viabilidade técnica e ambiental, né, VTA, econômica e ambiental, na verdade, davam conta que o aeroporto ele ficaria em torno desses 200 milhões, 180, né, considerando todas as etapas. Nós teremos a confirmação desses custos agora, durante a elaboração do projeto executivo, né, que tem duração estimada de 1 ano. Então, a princípio, até maio do ano que vem, nós já devemos ter o projeto em si concluído e a confirmação dos valores. Toda a parte do sistema viário de acesso ao aeroporto, e considerando também a ligação do aeroporto até Gramado, isso não está contemplado nesse valor e nem poderá ser utilizado, né? O convênio é muito claro nesse sentido. Então, o que nós estamos trabalhando, pelo lado de Caxias, obviamente que já existem estradas municipais, as estradas são pavimentadas, digamos assim, teríamos algum ajuste a ser feito no acesso específico, né, próximo ao aeroporto, alguns contornos viários em Fazenda Souza e Vila Oliva, mas, de certa forma, na pior das hipóteses, o acesso ele já existe. Obviamente que para que a gente possa atingir todo o potencial do aeroporto, são necessários investimentos nesse acesso. Na verdade, se estuda a adequação desse sistema viário, porque ele deixará de ser apenas uma rota turística, né? A ideia é que também ele seja possível o transporte de cargas, porque se espera que o aeroporto também contemple, numa segunda etapa, um terminal de cargas. Então, há necessidade de investimento no sistema viário. Do aeroporto até Gramado, da mesma forma, nós temos ainda um trecho pavimentado até a divisa, uma parte do trecho pavimentado até a divisa Gramado, e o restante Gramado, no território de Gramado em si, não, ele não é pavimentado. Então, também haveria necessidade de investimento. Então, como eu disse, o recurso hoje disponível não considera esse sistema viário. A alternativa que os municípios têm para realizar isso ou através da forma convencional, quer dizer, contratando operações de crédito ou com recursos próprios e optando pela lei de licitações, né, que seria o trabalho normal, ou então a gente partiria para uma outra forma de estruturação. Está se cogitando, inclusive, nesse processo de concessão, está se analisando a possibilidade de fazer a concessão específica do sistema viário, uma concessão de rodovias, como outras, como as que o governo estadual está promovendo, ou em tentar inserir esse sistema viário dentro da concessão do aeroporto. São análises que estão sendo feitas de forma a que a gente possa potencializar o ativo, mas ao mesmo tempo nós não venhamos a diminuir a atratividade do projeto, né? Porque são áreas diferentes, são áreas reguladas diferentes, né? O aeroporto é regulado pela ANAC, a parte de rodovia sendo municipal e estadual, nós temos a GERS, a NTT, enfim, são processos disso aí, você está analisando isso. Quanto à concessão que tu perguntaste, em geral, as concessões de aeroportos, se ele se mostrar viável, sob o ponto de vista de uma concessão comum, né, e aí deixando claro, o que é a concessão comum? É aquela em que o parceiro privado, ele detentor do contrato, ele se remunera única e exclusivamente pela exploração do ativo, né? No caso do aeroporto, pela cobrança das taxas, o aluguel do espaço, enfim, o próprio terminal de cargas, né? Obviamente que, e é importante deixar claro, esse projeto do aeroporto, ele não contempla esse terminal de cargas, né? Então, agora com o projeto, nós vamos ver se conseguimos incluir, havendo recursos,
né? Não havendo, será uma responsabilidade do parceiro privado. Então, a concessão comum seria ideal. Ele não se mostrando viável com a geração própria de caixa, nós partimos, então, para uma alternativa que seria a parceria público-privada, onde o município complementa o recurso, né, além da cobrança das taxas que o privado exerce pela exploração do ativo, o município, então, ele complementa esses recursos com aportes, com contraprestações, né, pecuniárias, como a gente chama, pagamentos mensais. Mas isso a modelagem é que vai dizer, né? Então, ela poderá funcionar das duas formas. A vantagem da primeira, que seria a concessão comum, é que o município, além de não aportar nenhum recurso, como o ativo já existe, né, ele já foi construído, e o investimento privado seria muito menor, porque se nós partíssemos uma concessão do zero, digamos assim, sem o aeroporto, o privado teria que investir esses mesmos 200 milhões ou mais, e isso acaba, às vezes, dificultando a estruturação ou diminuindo a atratividade. Mas como o ativo já existe, em geral, que é o que se viu na última licitação, inclusive realizada pelo governo federal, do Bloco Sul, né, envolvendo aqueles, acho que eram 11 aeroportos, é que se cobra uma outorga. Então, essa seria uma vantagem também. O município, com o ativo, ele recebe um valor para que o privado tenha o direito de explorar aquele ativo, né? Então, essas são as alternativas que a gente está avaliando, mas isso vai depender muito do projeto que a gente vai fazer, qual o investimento necessário, então, né, no sistema viário, essas complementações. A ideia, sim, é que a gente inicie essa estruturação, preferencialmente, até para passarmos para o privado, né, uma sensação de que nós iremos concluir o aeroporto junto ao início das obras. Então, iniciamos esse contato com a SAC, né, nesse momento, conversamos com a SAC, desculpe, com a EPL, conversamos com a SAC também a respeito da forma de estruturação, e ambos aconselharam que a gente inicie as tratativas para firmar esse contrato de estruturação, mas que ela se inicie muito próximo ao início das obras, né? Porque assim nós já temos um projeto de engenharia definido, conhecemos melhor o projeto, como vai ser implantado, prazos de implantação, e aí se consegue ter uma estruturação mais, digamos assim, vinculada à realidade. Caso contrário, se nós venhamos a iniciar isso agora, nós teremos muitas incertezas, assim como se tem em relação ao projeto, né? Mas o objetivo é que ao final da construção nós já tenhamos o processo licitatório, se não concluído já com o contrato assinado, mas em vias de já evoluído, né, na fase de apresentação das propostas, abertura de envelopes, enfim, muito próximo da sua conclusão. Por que isso? Porque o município não tem interesse nenhum em ter um ativo construído sem uso, né? A expectativa sobre o aeroporto e o potencial que ele tem de retorno para a nossa sociedade em termos de atração de investimentos, de serviços, de turismo, ela é tão grande que qualquer dia que ele fique parado, sem uso, ele gera prejuízo ao município. Então, a ideia é que nós possamos vincular esses dois cronogramas, né, esses dois prazos, de forma a ter a operação imediatamente após o término da conclusão. Muito bem. Secretário, eu quero questionar de uma forma mais geral, até para quem está nos acompanhando entender um pouquinho mais, puder explicar a tônica, o funcionamento de uma parceria público-privada, e se o governo do prefeito Adiló pretende realmente fazer disso, da parceria público-privada, uma marca da sua gestão, né, se sim ou não, e quais seriam os riscos ou não das parcerias público-privadas? A gente está falando de aeroporto, de coisas maiores, daqui a pouco está falando de iluminação pública, qual a parte que o Estado tem, que o município tem controle, que a população pode cobrar mesmo assim, para a gente ter uma ideia mais geral para o dia a dia do cidadão, a parceria público-privada. Claro, claro. Veja que eu defendo muito dentro do governo, e foi um pedido que o prefeito Adiló e a vice-prefeita Paula me fizeram, era que nós avaliássemos, obviamente, as demandas de Caxias. A forma como nós venhamos a prestar um serviço para a sociedade, vou dizer que ela pouco importa, desde que o serviço seja de qualidade. O cidadão, quando procura o município para ter esse serviço, seja na parte da saúde, seja um atendimento na própria prefeitura, a segurança ou cultura, ele não está interessado em saber se é público ou privado, ele quer um bom serviço, né? Bom, o que nós fazemos aqui na Secretaria é justamente identificar aquelas áreas onde nós temos carência, ou de uma qualidade de serviço ou de investimento. Para o cidadão e para o município é importante que se diga, né, a concessão ou a parceria público-privada, ela em nenhum momento se caracteriza como uma privatização, são coisas completamente diferentes. A privatização é a venda integral do ativo, onde tu não exerce nenhum controle, fora a regulação especificamente,
em alguns setores, principalmente aqueles vinculados, por exemplo, ao saneamento, como água e esgoto. O que nós estamos propondo aqui é justamente na concessão, é a gente apenas delegar o serviço à iniciativa privada, àquela empresa, investidor, enfim, que consegue, tem a expertise e consegue prestar um serviço melhor que o município. Esse tipo de processo, o município ele ainda é dono daquele serviço, ele é o titular, como nós chamamos, ele exerce a fiscalização, ele exerce a regulação, que é garantir que o serviço seja prestado dentro dos padrões de qualidade estipulados no contrato, né? Então, vamos dar um exemplo, quando a gente fala de iluminação pública, né? Hoje o município tem uma diretoria específica vinculada à Secretaria Municipal de Obras, né, e Serviços Urbanos. Nós temos hoje 48 mil pontos de iluminação, sendo que aproximadamente 1,65%, 800 pontos, a grosso modo, são em LED, né, nas informações que nós temos. E o restante todos são lâmpadas a vapor de sódio. O município gasta muito com energia, e embora a cidade esteja bem iluminada, é uma iluminação que sai caro. O custo de operação, de manutenção desse parque, ele é expressivo. Haja vista que a receita que nós temos hoje é insuficiente para fazer investimentos. Nós basicamente mantemos o custo com energia elétrica. Como é que funcionaria uma PPP, que é o que vem sendo feito no Brasil? São mais de 200 projetos no Brasil afora de iluminação pública. O serviço continua sendo do município. As reclamações do usuário, o cidadão ainda segue recorrendo ao município para solicitar a substituição de lâmpadas ou reclamar do serviço. Mas o município tem uma única empresa que vai se remunerar por essa arrecadação da contribuição de iluminação pública e assume o compromisso de substituir todo o parque por lâmpadas LED, instalando tecnologias de telegestão, como nós chamamos, né? Ainda nesse projeto, como nós estamos pensando e queremos ampliar o escopo para uma Caxias mais conectada, nós teríamos a implantação de câmeras de monitoramento, pontos de internet gratuita, vinculação do sistema de trânsito, né, a um centro integrado de controle. Esse é um dos motivos até de que hoje eu estou em Porto Alegre, porque nós vamos visitar o SEIC, que é aqui da Prefeitura de Porto Alegre, para entender melhor a operação. O secretário Alfonso e o secretário Paulo estarão aqui comigo. Então, mas para o cidadão, o que muda? Nada. O cidadão passa a ter o melhor serviço fiscalizado pelo município, com prazos bem definidos de investimento, né, com uma qualidade bem definida a ser atingida, né? Para o município ele é importante, porque hoje o município tem N contratos, vários contratos para atender a iluminação pública, e nós passaríamos a ter uma empresa só. Isso facilita na fiscalização, no controle, na cobrança, né? E em termos de qualidade, como eu disse, a gente consegue atingir esse padrão de investimento num prazo muito menor do que o município. Para teres uma ideia, e é um processo que nós estamos fazendo hoje, a gente está revisando a legislação da CIP, da COCIP, né, da Contribuição de Iluminação Pública, porque ela é irrisória. Hoje nós arrecadamos 13 milhões por ano e gastamos com energia 12. Quer dizer, esse 1 milhão que sobra, ele é insuficiente para manter o parque. Nós não estamos falando nem de investimento, né? Investimento, quando se faz, são recursos que o município tira da arrecadação, que ele podia botar na cultura, no esporte, na saúde, na educação, ele tira dessas áreas para colocar na iluminação pública. E mesmo considerando a revisão dessa taxa, o município demoraria 8 anos para fazer do nosso fluxo, né, na análise que nós estamos fazendo, para fazer toda a substituição do parque. O setor privado, considerando todos os modelos que vêm sendo feitos, demoraria 2, no máximo 3 anos. Então, veja a vantagem que seria nós recorrermos à iniciativa privada para este projeto e outros. Podemos falar, assim, da própria Maesa, podemos falar da estação férrea, imobiliário urbano. A análise é sempre feita sobre o mérito, né, a vantajosidade da gente delegar para a iniciativa privada ou não. Se não for constatada nenhuma vantagem, o município não irá fazer PPP ou concessão. E aí nós temos o exemplo do saneamento. Saneamento é algo que vem sendo discutido no Brasil afora, né, eu me refiro à água e esgoto, vários processos de concessão, e muitos me perguntaram se nós pretendíamos fazer a concessão o PPP lá para o SAMAI. A ideia do município é fazer apenas onde há necessidade. O SAMAI hoje é superavitário, ele tem recurso em caixa, tem um plano audacioso de investimentos. Então, o SAMAI cumprindo as suas metas, atingindo o marco regulatório do saneamento, que é garantir a universalização da água em 99% e do esgotamento sanitário em 90%, né, de esgoto tratado até 2033, não há por que o município fazer qualquer intervenção nesse sentido, né? No entanto, se o SAMAI, por alguma aventura, demonstrar, e isso nós viemos tratando com o diretor Melete, a necessidade de algum aporte da iniciativa privada para atingir esses prazos, bom, aí nós vamos avaliar, né? Então, como eu digo, a ideia toda
nesse processo é que toda a parceria que o município faça resulte num melhor serviço. Isso poderá ser, sim, uma marca do governo Odiló. Sim, a ideia é que a gente busque nas parcerias essa atração de investimentos que o município demoraria muito para fazer por conta própria. Secretário... Isso, Ariel, mais questionamentos? Só para fechar, até em virtude do nosso tempo, eu vou pedir aproveitar a presença do senhor, fez menção agora na resposta, mas uma síntese, então, pelo menos, do que está sendo pensado para 3 grandes complexos culturais e econômicos da cidade: Festa da Uva, Estação Férrea e a Maesa com as futuras instalações, né, que houve até uma alteração, um pedido ao governo do estado para que possa haver também atividades de fundamento econômico. Então, nesse campo das parcerias público-privadas, né, para esses 3 grandes complexos, o que a prefeitura está projetando? Bom, vamos começar pelo Parque da Festa da Uva, então. Talvez seja o que esteja mais maduro em termos de estruturação. O Parque da Festa da Uva ele é um complexo, como vocês veem, não preciso ficar, obviamente, também caracterizando o espaço, mas é um espaço são 60 mil metros quadrados, 16 mil, mais ou menos, metros quadrados de área construída, e ele tem um potencial enorme dentro de Caxias, mas ele carece de investimento em infraestrutura, né? Ele pode ser um parque de exposições, um centro de eventos, centro de convenções, e ainda assim ele tem espaço para ser utilizado de forma mais constante pela população, né? Há muito espaço, e a gente entende que ele é, digamos assim, subaproveitado. Nós temos 3 grandes eventos, a princípio anualmente, né? 2, na verdade, Festa da Uva ou Festa da Colheita e a Mercopar, né? Os outros eventos que ocorrem ali são eventos menores. E é uma empresa hoje que, com essa pandemia, assim como todo o setor de eventos, vem sofrendo muito financeiramente. Mas para que a gente possa tornar o PAC uma referência efetivamente para Caxias e a região da Serra, né, com todo esse complexo, como se fala, e muito se discutiu e se discute em Caxias a necessidade de ter um centro de eventos separado, não em outro local, a gente entende que ele precisa receber investimentos e o município não consegue fazer. Então, nós estamos trabalhando nessa viabilidade do projeto. A ideia é que seja uma concessão, onde o município teria resguardado as suas datas dentro do seu calendário de eventos, então, para uso do parque. Então, sob hipótese alguma, nós deixaríamos de realizar a Festa da Uva, ou a Festa da Colheita, enfim, ou outros eventos, né, que estão dentro do nosso calendário oficial. E o setor privado viria para assumir a operação do parque com a obrigação de realizar os investimentos necessários à sua modernização e, obviamente, venha a se remunerar pela exploração dele. O setor privado, a gente entende que teria mais condições de atingir esse potencial total do parque, né, com a celebração de eventos, não só em épocas específicas, mas aproveitando basicamente todo o ano, né, todo o período, todos os 12 meses, né, e aí assim conseguiria rentabilizar, remunerar o seu capital, e aí tornar o parque, assim, realmente um centro de eventos, um ponto de referência para Caxias. A Maesa é um processo mais complicado, porque a Maesa, como vocês sabem, tem na lei de doação uma utilização específica, né? Ele é um imóvel de uso especial, como se diz no direito, na verdade, onde as atividades a serem desenvolvidas têm o cunho cultural, prestação de serviços e instalação de órgãos públicos, mais ou menos isso que diz o artigo 2º da lei de doação. O que ocorre é que, infelizmente, hoje o município não dispõe de recursos para fazer as intervenções na Maesa, e nós temos esse plano de ocupação, que é basicamente um compromisso assumido com o Estado, e caso a gente não venha a cumprir este plano, a doação poderia ser revogada. Então, o que nós solicitamos ao Estado? O primeiro momento é a suspensão desse prazo, pelo seguinte motivo. Infelizmente, nós identificamos que este plano, neste momento, ele não traz a sustentabilidade econômica do empreendimento, né? O município não tem recursos para aportar, e se aportar, seria um espaço onde o município teria que ficar, digamos assim, fazendo aportes constantes, teria que bancar o espaço. E nós temos outras prioridades, não que a cultura não seja, mas nós temos saúde, temos educação, temos infraestrutura, enfim, temos várias demandas para a cidade. Então, o que nós pedimos é a suspensão deste prazo, de forma que a gente possa revisar este plano. Mas a revisão deste plano não é uma revisão que vai ser realizada pelos técnicos da prefeitura, é importante que se diga isso. A prefeitura não tem expertise sobre avaliar
digamos assim, as atividades econômicas que têm demanda em Caxias do Sul. Nós estamos buscando parcerias para isso. Nós temos que nos posicionar aqui como sendo um investidor. Qualquer um que detenha recursos para aportar em Caxias, naturalmente, deve contratar uma consultoria para avaliar qual é o melhor setor para fazer esse investimento. Por que o município faria diferente? O que nós queremos é justamente isso. É que alguém, a gente está vendo ainda a forma de contratação, mas que uma consultoria venha e faça análise dentro daquele plano de ocupação, nós conseguimos saber, venhamos a saber, bom, o mercado público é um interesse, ok, ele é um interesse da cidade, a demanda, realmente isso é algo que traz rentabilidade, gera recursos, remunera capital, enfim, atrai pessoas para a Maesa. Quando nós falamos de um centro multicultural, um teatro, enfim, um cinema na Maesa, da mesma forma, isso efetivamente atrai as pessoas, é uma demanda de Caxias, é uma carência de serviços ou de atrações para Caxias. Se for, ok, mas e se não for? E aí nós estamos fazendo investimento que poderá, obviamente, não dar o retorno que a gente espera. Então, o motivo desse pedido junto ao Estado seria isso, e aí a ideia dessa revisão é identificar essas atividades e partir para a estruturação que provavelmente será de uma concessão. É importante que quem esteja nos assistindo entenda que esse tipo de estruturação é um processo complexo, onde a gente vai fazendo inúmeras simulações para identificar se o projeto se sustenta sozinho, com a geração de receita, nesse caso da Maesa, com a realização de eventos, locação dos espaços, ou se é necessário ainda algum tipo de aporte do município, aí se parte por uma parceria público-privada. Mas a ideia é que a gente consiga modelar de forma a ser uma concessão, e dentro desse plano nós vamos estudar outras atividades que seriam possíveis instalar na Maesa. A Maesa são 53 mil metros quadrados no centro de Caxias. Nós não temos áreas assim em Porto Alegre. Nós não temos áreas assim, se for pegar São Paulo, já é difícil de encontrar áreas assim, para se ter uma ideia da complexidade que é a exploração ou identificação de atividades para espaços assim. Se hoje a Maesa não fosse a Maesa tombada, com toda a importância histórica, aquela área provavelmente seria um shopping, né, dado o seu tamanho e a sua localização, né? Mas ela tem esse caráter cultural e histórico para a cidade, isso requer um cuidado muito grande na forma como nós vamos estruturar, não se pode fazer isso de forma acelerada, com pressa, né? Infelizmente, o município tem esse compromisso com o Estado e, na verdade, nós já estamos, de certa forma, inadimplentes com esse compromisso, com essa ocupação. Então, para que a gente não tenha doação revertida, nós fizemos essa solicitação, né? E por último, estação férrea. A estação férrea, ela não é do município, ela é do governo federal. O município tem digamos assim, um termo de cedência por 20 anos, já transcorreram 10 anos desse compromisso. É um patrimônio tombado pelo IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico também, federal, e ali o que nós identificamos? A estação férrea, ela já atrai, né, na verdade aquele entorno já foi um ponto de atração de pessoas, né, uma região boêmia da cidade, e ela perdeu essa característica por N razões, né? Vocês acompanharam aqui a degradação daquele espaço. Mas nós identificamos aquilo como um grande ativo. Na verdade, há outros exemplos, Brasil afora, de prédios tombados, principalmente vinculados à rede ferroviária federal, né, outras estações, onde foi possível a construção sem descaracterização do espaço, com manutenção da sua importância cultural e histórica. Foi possível a realização de pequenas construções de forma a ofertar algum serviço, né, ou mesmo a ocupação até por algumas outras secretarias do município ou dos estados, para que tu gere, digamos assim, uma nova circulação naquela região, né? Novamente, a ideia é que aquilo que seja um grande parque, a gente consiga juntar o largo da estação com a Praça das Feiras e a Praça do Trem, que o setor privado possa vir e administrar, então, esses 3 trechos, possa realizar investimentos de readequação daquele espaço, né, com a pavimentação, urbanismo, enfim, paisagismo, a recuperação dos prédios, e, obviamente, será necessário alguma construção para que ele possa se rentabilizar, né, e aí possa ofertar serviços. Pode ser restaurantes, enfim, academias, coworking, enfim. Na verdade, a ideia, e não precisamos ir longe, né, sem qualquer efeito de comparação, mas apenas para termos conhecimento, se formos a Canela hoje, Canela tem um exemplo de uma estação férrea que foi feita uma construção paralela de forma a tornar aquilo um atrativo para a cidade, né? Não estou dizendo que nós faremos igual, porque aí se nós fizéssemos igual a Canela, nós estaríamos descaracterizando completamente a estação. Mas é importante que, para que seja feito algum investimento,
o setor privado precisa se rentabilizar, precisa ter retorno sobre o seu capital. Então, nós estamos pensando em alguma intervenção que concilie essas duas coisas, tanto a importância histórica e cultural, quanto também a geração de emprego, trabalho, renda, enfim, investimento para Caxias. Muito bem. Secretário de Parcerias Estratégicas e Gestão de Recursos, Maurício Batista, muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui no Bitcom. Bom dia. Obrigado, bom dia, pessoal.